Olá pessoal, tudo bem com vocês? Saudades. Por motivos técnicos não poderemos ter nenhuma live nessa semana e diante da crise que estamos vivendo atualmente temos a necessidade de estarmos trabalhando de forma remota. Então, estarei revisando conteúdos necessários e importantes para que possam ter suporte para realizarem as atividades propostas no ECLES e no CPB Provas. Saibam que estarei todos os dias que temos aulas de matemática colocando conteúdos, postando conteúdos, exercícios para que possam realizá-los e após data previamente definida, vocês possam me entregar. Então, vamos então começarmos aqui uma breve revisão de um conteúdo importante para que vocês possam fazer os exercícios que estão postados lá no ECLES. Esses exercícios que estão postados lá no ECLES, eles têm todas as resoluções que eu fiz as gravações, né, os vídeos, só que eu não vou estar disponibilizando todos de uma vez. Eu vou diariamente disponibilizar a resolução de um determinado exercício, para que vocês dê tempo de vocês fazerem os exercícios em casa e depois conferirem com as respostas do que eu fiz para vocês, tá? Do que eu resolvi para vocês. Então, vamos começar com a revisão aqui de propriedade de potência. Então, falando das propriedades de potência, nós temos aqui a primeira regrinha aqui, multiplicação de potência de mesma base. Então, o que a multiplicação de potência de mesma base me fala? Ela fala assim que eu devo conservar a base e somar os expoentes. Então, nós temos aqui a elevado a m vezes a elevado a n. Então, quem é a base? É o a. Então, a elevado a m mais n. A gente conserva a base e soma os expoentes. Temos aqui também um exemplo numérico para que vocês possam entender melhor. Então, temos aqui 3 elevado à sétima potência vezes 3 ao quadrado. Então, quem que é a base aqui? 3. E os expoentes 7 e 2. Então, a gente vai conservar a base e somar quem? Os expoentes. No caso aqui, 3, que é a base, expoente 7 mais 2. Então, temos então como resultado 3 à nona potência. Tá? A segunda propriedade, ela fala da divisão de potências de mesma base. A divisão de potência de mesma base, a gente conserva-se a base e subtrai-se os expoentes. Então, temos aqui a elevado a m dividido por a elevado a n. Então, a base é a, então, vamos subtraindo aqui os expoentes, nós temos m menos n. Um exemplo numérico, nós temos 2 à décima potência dividido por 2 elevado a menos 2. Então, a resolução disso aqui fica como? A gente conserva a base e subtrai quem? Os expoentes. Então, nós temos a base 2 elevado à décima potência menos, e entre parênteses, menos 2. Então, 2 elevado à décima potência, multiplicando aqui esses sinais, né? Menos com menos, então vai ficar mais 2. Então, nós temos como resultado 2 elevado à décima segunda potência. A próxima propriedade é a potência de potência. Então, conserva-se a base e multiplica-se os expoentes. Então, a gente vai conservar a base e multiplicar esses expoentes aqui, que no caso é o m e o n. Então, a elevado a m vezes n. Então, o exemplo numérico, nós temos aqui 2 ao cubo e ainda a quarta potência. Então, 2 ao cubo e a quarta potência, então a gente conserva a base e vai multiplicar 3 por 4. Então, 3 vezes 4. Então, nós vamos ter 2 elevada à décima segunda potência. Potência com expoente negativo. A potência com expoente negativo, nós temos dois casos. O primeiro caso, nós temos aqui a elevado a menos m, que é igual a 1 sobre a elevado a m. É como se aqui embaixo do a nós tivéssemos o 1 imaginário aqui. E a gente precisa automaticamente ter que mudar esse sinal aqui do expoente. Então, quando a gente faz essa mudança do sinal do expoente, a gente inverte numerador com denominador. Então, como eu havia falado que aqui nós temos um umzinho aqui formando uma fração aqui no denominador, então o a vem para baixo e o 1 para cima. Só que quando o a vai para baixo, ele vai
levando também o expoente com ele, com o sinal trocado. E o segundo caso, nós temos aqui a fração toda elevado a um expoente m, no caso aqui, um número negativo. Então, como que fica? A gente precisa mudar esse sinal do m, e para mudar o sinal do m, o que a gente faz? A gente inverte também o que é numerador vira denominador e vice-versa. Então, o a vem para baixo e o b para cima. Um exemplo numérico, nós temos aqui, ó, 3 elevado a menos 4. Então, o que nós falamos que a gente tem aqui embaixo? Umzinho está aqui escondidinho, aqui embaixo, no denominador. Então, a gente vai inverter essa fração, numerador vira denominador e vice-versa, porque há necessidade da gente mudar esse sinal aqui do expoente. Então, nós temos isso aqui, ó, 3 elevado a menos 4 é a mesma coisa que o quê? 1 vai para cima e o 3 com o 4, com o expoente para baixo. Então, fica 1 sobre 3 elevado a 4. Resolvendo isso aqui, nós vamos ter que 1 sobre o 3 à quarta potência é o 3 multiplicado por ele mesmo quantas vezes? 4. Então, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, nós vamos ter como resultado dessa fração 1 sobre 81. Portanto, 3 elevado a menos 4 é igual a 1 sobre 81. O caso 2, nós vamos ter aqui, ó, dentro do parênteses, 2 sobre 3 elevado a menos 4. Então, precisamos inverter, modificar, no caso, esse sinalzinho que não pode ficar negativo aqui no expoente. Na medida que a gente faz essa mudança do sinal aqui, a gente também tem que fazer uma mudança aqui nos números, numerador com denominador. Então, no caso, numerador vira denominador, ou seja, ele vem para o denominador aqui embaixo, e o 3 vira numerador. Então, aqui fica 3 sobre 2 à quarta potência. Então, resolvendo essa potência aqui, nós vamos ter o 3 sobre 2 multiplicado por ele mesmo quantas vezes? 4. E ao fazer isso, a gente tem o quê? Ó? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 81. Ou seja, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. E embaixo no denominador nós temos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, nós vamos ter como resultado nessa fração 81 sobre 16. Então, portanto, 2 sobre 3 elevado a menos 4 tem como resultado 81 sobre 16. Então, como eu havia falado no início para vocês da gravação, cada dia eu vou estar disponibilizando para vocês no Eclass, no CPB Provas, um link de cada exercício para que vocês possam acompanhar o que vocês fizeram em casa, para saber se está certinho. E a partir do momento que vocês perceberem que deu tudo certo, eu vou estar postando mais outros exercícios e aí vou também mandando resoluções para vocês, links para vocês poderem acompanhar, ok? E aí, a nossa aula agora termina aqui e aí tem as nossas listinhas de exercícios lá no Eclass para vocês fazerem, ok? Fiquem com Deus, beijos e até a próxima. Gente, nós vamos resolver agora uma lista de exercícios, alguns exercícios que foram postados ontem no Eclass para vocês. Então, começando aqui pelo exercício das dízimas periódicas, nós temos aqui a questão A, que é uma dízima periódica que é 0,151515. Então, nós temos aí a dízima, né, que é 15. 15, 15 sendo repetido. Então, como nós vamos transformar essa dízima periódica em fração? Nós vamos pensar o seguinte, vamos tirar aqui o 15, colocar no numerador e colocar sobre 99. Por quê? Porque cada número repetido equivale a 9 no denominador, porque nós temos o 1 e o 5 sendo repetido. Então, são quantos 9 no denominador? 2 9s. Então, 15 sobre 99. Então, para a gente deixar essa fração redutível, o que a gente vai pensar? A gente vai simplificá-la, dividir pelo mesmo valor tanto no numerador quanto no denominador. Então, o máximo divisor comum entre esses dois números, o 15 e o 99, é o 3. Então, 15 dividido por 3 é 5 e 99 dividido por 3 é 33. Então, portanto, essa dízima periódica aqui, ela equivale a quanto? 5 sobre 33.
Então, a questão B, 0,287, então o que está sendo repetido aqui? São três números, 287, 287, 287 e assim infinitamente, tá? Então, como nós vamos transformar essa dízima aqui em fração? Nós vamos pegar o 287, são três números que estão sendo repetidos, no caso 2, 8 e 7. Então, quantos noves que nós vamos ter que atribuir para o denominador? São três noves. Como essa fração não dá para ser simplificada, então ela fica dessa forma mesmo. A questão C, que é 0,777, então a dízima aqui que nós estamos percebendo é o 7. 7 sendo repetido infinitamente. Então, como nós vamos transformar essa dízima em fração? Então, como nós só temos o 7 sendo repetido, então quantos 9 no denominador? Um 9, então vai ficar 7 sobre 9. E não dará para ser simplificado, né? Fica... Agora, a questão D, nós temos um número que ele não faz parte da repetição, ele não faz parte da dízima. Então, nós temos 0,2, 41, 41, 41, e assim infinitamente. Esse 2, ele não faz parte do período, ele não está sendo repetido. Então, nós temos que fazer o seguinte, nós vamos pegar 241 menos esse número que não faz parte da dízima após a vírgula, que é 2. Então, 241 menos 2 sobre quantos noves? São dois números sendo repetidos, 4 e 1, então são dois noves no denominador e um zero equivalente a esse número aqui após a vírgula que não faz parte da dízima. Então, 241 menos 2 dá quanto? Dá 239. 239 sobre 999. Então, essa fração também não vai dar para estar simplificando, então ela ficará dessa forma. A questão é, nós temos aqui 0,3263636363. Então, nós temos dois números sendo repetidos, que é o 6 e o 3. Esses dois números aqui, o 3 e o 2, ele não faz parte do período, ele não está sendo repetido. Somente o 6 e o 3. Então, o que nós temos que fazer? Nós vamos pegar todo esse número após a vírgula, 3.263, menos o número que não faz parte da dízima, que é o 32. Então, no denominador, nós vamos ter quantos noves, pensando aqui na repetição, aqui na dízima? São dois noves, porque são dois números que estão sendo repetidos, dois números diferentes. E para cada número após a vírgula que não faz parte da dízima, nós vamos acrescentar também no denominador, do lado dos noves, nós vamos acrescentar os zeros. Como são dois números que não fazem parte da dízima periódica, então são dois zeros. Então, vai ficar 3.263 menos 32 sobre 9.900, tá? Então, pegando esse 3.263 menos 32, nós vamos ter 3.231 sobre 9.900. Agora, daria para vamos ter que simplificar a fração. Dá realmente para simplificar. Então, nós vamos simplificar 3.231 por 9, que vai dar 359. E 9.900 por 9, que vai dar 1.100. E aí, nós finalizamos com essa fração aqui. Passamos agora para a letra F. Então, nós temos 0,185222222. Então, a dízima aqui está no 2. O 2 está sendo repetido infinitamente, tá? E nós temos o 185 aqui após a vírgula, que não faz parte da dízima, tá? Então, como que nós vamos resolver essa dízima periódica? Transformá-la em fração. Nós vamos pegar o 1.852 menos a parte que não faz parte da dízima, que é 185. Sobre, no denominador, quantos números estão sendo repetidos aqui? Não é o mesmo número, sempre o 2, então é um 9 para ele. E quantos números que não fazem parte da dízima após a vírgula? São 3, então são 3 zeros do lado do 9. Resolvendo essa fração, 1.852 menos 185 vai dar 1.667 sobre 9.000, tá? Então, essa fração, ela não é simplificável, então ela vai ser colocada dessa forma, do jeito que nós chegamos até aqui. Na questão G, nós temos a parte inteira, que no caso aqui antes da vírgula é 1, essa é a parte inteira, e após a vírgula aqui é a parte periódica, né? O 1 está sendo repetido aqui infinitamente. Então, nós vamos transformar essa dízima aqui em fração. Como será feito? Nós iremos transformar
em fração mista. Então, a parte inteira, que é o 1 aqui, e esse período aqui, o 1 sobre o 9. 9 por quê? Porque é a repetição de 1 em 1. É o mesmo número que está sendo repetido, então, o 9. Então, como que a gente vai resolver isso aqui? Nós vamos pegar o 9, multiplicar pela essa parte inteira e somar com o numerador. Então, 9 vezes 1, 9. Mais 1, 10. 10 sobre o quê? Sobre o 9. Como essa fração não dá para simplificar, ela continua dessa forma aqui mesmo. Então, essa aqui é a forma resolvida. A questão H, nós temos 0,011. Então, o período aqui está no 1. É o 1 que está sendo repetido. E tem uma parte aqui após a vírgula que não faz parte do período. Então, como que nós vamos transformar essa dízima periódica em fração? Vai ficar 1 sobre quanto? Sobre 9, porque é um número que está sendo repetido, e um zero correspondente ao número que não faz parte da dízima. Então, vai ficar 1 sobre 90. A questão H, nós temos 0,011. Então, o período aqui está no 1. É o 1 que está sendo repetido. E tem uma parte aqui após a vírgula que não faz parte do período. Então, como que nós vamos transformar essa dízima periódica em fração? Vai ficar 1 sobre quanto? Sobre 9, porque é um número que está sendo repetido, e um zero correspondente ao número que não faz parte da dízima. Então, vai ficar 1 sobre 90. Então, aí nós temos aqui a parte inteira, que é o 2. Então, 2,1222222, que no caso aqui é a parte periódica. E esse 1 aqui não faz parte do período. Então, nós vamos transformar essa dízima em fração mista. Então, nós temos aqui a parte inteira, que é o 2. Então, pegamos aqui o 12 menos a parte que não faz parte da dízima após a vírgula aqui. Então, 12 menos 1. Sobre quantos 9? Um 9, porque é o único número que está sendo repetido. E um 0 do lado do 9 correspondente a esse número após a vírgula que não faz parte da dízima. Então, nós temos aqui 2 inteiros, 12 menos 1 sobre 90. Então, 2 inteiros resolvendo, 12 menos 1 dá 11, 11 sobre 90. Resolvendo aqui a fração mista, então como que nós vamos fazer? Eu coloquei aqui uma setinha mostrando que o 90 está multiplicando por 2 e após somando ao 11. Então, 90 vezes 2 mais 11 dá quanto? Dá 191. Então, 191 sobre 90, que essa fração não dá para simplificar, ela fica dessa forma. Na questão J, nós temos aqui 5,546666. Então, a parte periódica aqui, no caso, é o 6. O 6 está sendo repetido infinitamente. E nós temos que transformar esse número decimal aqui, essa dízima periódica, em uma fração. Nós vamos transformar numa fração mista. Então, nós temos aqui a parte inteira, que é o 5. Então, 5, pegamos aqui após a vírgula 546, menos a parte que não é o período, que não faz parte do período, sobre 900. 9 por quê? Porque nós temos só um número que está sendo repetido, no caso 6. E os dois zeros correspondentes a esses dois números após a vírgula que não fazem parte da dízima. Então, resolvendo essa fração, nós temos 5 inteiros, 546 menos 54, que dá 492, sobre 900. Continuando a resolução, nós multiplicamos 900 por 5 e somamos com 492, que vai dar 4.992 sobre 900. Simplificando a fração, eu escolhi começar a simplificar pelo 6 e depois terminar simplificando o restante por 2. Então, por 6, nós temos aqui 832 e 900 por 6, 150. Mas esse número ainda dá para dividir por 2 porque ele é par. Como ele é par, eu vou continuar dividindo por 2. Então, 832 dividido por 2 vai dar 416 e 150 dividido por 2 vai dar 75. Então, a resposta a essa dízima periódica é 416 sobre 75.